amores, como estão? Passando aqui para compartilhar mais um dia de satisfação na presença do Senhor, de honra, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e Ele nos prometeu que estaria conosco, que não era para a gente temer. Não temas, filho meu, porque eu sou contigo. Então é nesta verdade, nessa certeza, que nós iremos avançando todos os dias. O nosso destino é avançar. O nosso destino é crer. Crer que Deus está fazendo, crer que Deus está operando, crer, somente crer. A palavra do Senhor diz lá em Jó que quando ele estava diante de toda aquela luta, diante de toda aquela dor, com o corpo tomado por tumores malignos, com a mulher dele pedindo para ele amaldiçoar a Deus e morrer, tendo seus filhos mortos, tendo toda a sua fortuna, todos os seus bens perdidos, ainda assim Jó não desanimou. Ainda assim ele acreditou, ele continuou crendo. Ele continuou crendo que o Redentor viria e se levantaria a seu favor. E assim Deus fez. Deus honrou a fé de Jó. Deus honrou, Deus fez com que tudo o que ele cresce voltasse para a mão dele. Jó recebeu tudo 2 vezes, mas Jó recebeu porção dobrada. Tudo que Jó perdeu, ele recebeu 2 vezes mais. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá força, ela nos garante que ainda diante do dia mau, ainda que o choro dure uma noite inteira, o desespero vendo os cobradores bater a sua porta e a única coisa que você tem é um pouquinho de azeite, ainda assim Deus vai levantar pessoas para te emprestar vasilhas e Ele vai multiplicar esse azeite para te dar as vasilhas, te emprestar não, porque você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. Assim diz o Senhor. E Deus, ele vai levantar pessoas para te beneficiar, para te dar graça. E esse azeite vai multiplicar. Você vai vender, pagar as suas dívidas e viver com o resto. Os seus filhos não vão ser entregues aos credores. Então creia, continua confiando. Confia. Assim como Jairo, que estava lá com a sua criança morta, e ele chamou Jesus confiando no milagre. E apareceu aquela pessoa insana e simplesmente disse: não incomode mais o mestre, porque esta criança já está morta. E ele não ouviu. Ele simplesmente creu. E Jesus falou: se somente você crê, você verás a glória de Deus. E é assim em tudo, e é assim em todas as situações em nossas vidas. Precisamos crer, precisamos acreditar que Deus, Ele vai fazer prosperar toda a área que está infrutífera na sua vida. Toda área que não está crescendo, toda área que não está dando frutos, Deus vai restaurar. Você só precisa se permanecer confiando, crendo, louvando, pedindo a Deus, em sintonia com o Pai. Olha o que acontecia com Davi. Davi se tornou um homem, apenas um cuidador de ovelhas. Davi se tornou um homem próspero. Davi se tornou tão próspero, tão abençoado, que só para você ter noção, o dízimo de Davi era correspondente a bilhões. Você sabe o que é bilhões? Hoje você considera uma pessoa bilionária uma pessoa super próspera, não é isso? Pois é, o dízimo de Davi era de bilhões de reais, comparado aos dias de hoje. Então, daí você tira se o dízimo dele era esse valor. Imagine a quantidade de valor monetário que entrava de renda para Davi. E ele simplesmente, com toda a humildade, todo o amor e toda a devoção a Deus, ele falava: eu não estou dando nada para a casa dos tesouros, eu não estou dando nada para a obra do Senhor, eu simplesmente estou devolvendo o que Deus me confiou. Ele entendia que a prosperidade vinha do Senhor, que o respirar vinha do Senhor.
Precisamos entender que se nós estamos aqui agora, se eu estou aqui agora falando para você, é porque Deus, ele permitiu. Se eu acordei, é porque Deus permitiu. Se eu trabalhei hoje, é porque Deus permitiu. Se eu tomei um banho, é porque Deus permitiu. Se eu estou te enxergando, é porque Deus permitiu. Se eu estou falando, é porque Deus permitiu. Se eu estou respirando, é porque Ele permitiu essa capacidade para os meus pulmões. Então é essa certeza que nós precisamos ter. É essa consciência que se tudo que nós estamos fazendo é porque Deus permite. Se Ele não permitir, se Ele falar acabou aqui, acabou. Não tem mais para onde a gente correr. É Ele que determina o início e o fim de todas as coisas e de tudo. E Davi, ele tinha essa consciência. Davi, ele sabia que tudo que ele recebia da parte do Senhor era de Deus. Então ele estava nada mais fazendo do que a sua obrigação, devolvendo o que Deus tinha lhe confiado. Talvez essa tenha sido o start da prosperidade na vida de Davi. Que talvez nós, não temos essa visão. Há muito tempo eu repreendi esse espírito. O espírito da mesquinhagem, o espírito da avareza, onde achar que tá dando dízimo, está devolvendo dízimo, é para A, Y, X, Z. Não. A obra do Senhor, ela precisa seguir. E para isso, é preciso o monetário. Para isso, é preciso investimentos. Então, se eu e se você, a gente não tem essa consciência de que precisamos investir sim no reino do Senhor, a obra fica parada, a obra acaba. Então, precisamos reconhecer que tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, que o nosso salário, o nosso dinheiro, os nossos bens, casa, tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos confia, propriedades, tudo que o Senhor nos confia, empresas, é dele. E ele quer que isso seja voltado para o reino. Ele tem esse desejo, ele deseja isso, que nós sejamos investidores do reino. Então, que você possa se sentir motivado a isso. Comece a fazer esse ato de devolver o dízimo para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para uma obra que você está vendo que realmente investe no reino do Senhor. Comece a fazer isso e você vai ver como as suas finanças serão prósperas. Fica com Deus, Deus te abençoe.